Boa noite a todos. O meu nome é Lívia. Sou do Juazeiro do Norte, que fica no Ceará. Tenho um relato de lobisomem que poucas pessoas sabem. Bom, um dia, eu e meu namorado saímos para um show público que teve em outra cidade. Ficamos lá até as 10 da noite. Eu queria ficar até o fim, mas não deu. E saímos assim mesmo. Entramos no carro e seguimos para nossa cidade. E para chegar lá passava por uma zona rural, que tinha umas casas velhas, que dizem ser uma cidade em ruínas, cemitério indígena, histórias que o povo contava. Isso deixava muita gente com medo de passar pela região durante a noite, porque não se sabia o que tinha por lá. E foi nesse dia que descobrimos que não era de criminosos que o povo tinha medo. Eu estava quase dormindo quando meu celular começou a tocar. Disse para o meu namorado parar o carro mais na frente, e era minha mãe no telefone. Ela me perguntou se eu estava chegando, e disse para a gente ir direto para lá. E eu disse a ela que meu namorado dormiria na nossa casa, porque já estava muito tarde. Foi então que olhei para a janela, e vi como faróis, só que amarelos, numa casa velha que tinha ali, que tenho certeza que alguém morava lá. E fiquei olhando aquilo atrás da casa. O meu namorado viu que eu estava quieta e começou a olhar para onde eu estava olhando. E ele também viu. Era uma coisa preta, que só se via os olhos amarelados. Parecia ser grande, e certamente não era uma pessoa. Pensei que poderia ser apenas alguma coisa fluorescente ou neon, mas nem eu acreditei nisso, porque os olhos sumiam e logo depois apareciam, como se o bicho estivesse piscando. Estávamos com medo e ficamos parados, com medo daquilo destruir o carro para poder pegar a gente, ou daquela coisa perseguir o carro assim que saíssemos. E já que não tínhamos muitas opções, ligamos os faróis para ir embora. Foi quando vimos o que era aquilo. Era um lobisomem. Eu nunca tinha visto um, mas tive certeza que era. Um bicho magro e preto como a noite. Não vimos com clareza, apenas a forma de um animal grande e agachado, igual a um cachorro no mato. E vi que ele tinha mão de gente. Saímos de lá a toda velocidade no chão esburacado. O bicho não correu atrás de nós, e só paramos o carro na estrada da cidade. Quando a guarda municipal nos parou, veio um guarda até nosso carro e ficou olhando. Era visível o quanto a gente estava em choque. Ele disse para ficarmos calmos, já que era apenas uma fiscalização. E realmente fiquei mais tranquila. Meu namorado não, mas eu sim. Na minha cabeça as armas deles tinham balas reais, que com certeza tirariam a vida de um lobisomem. Então me senti mais protegida. Depois de fiscalizar, o guarda nos mandou seguir. Quando eu cheguei em casa, contei essa história para meu irmão. E nunca mais quis ir para qualquer cidade que passasse por aquele lugar. E agora eu sei o porquê de ninguém morar por lá. O meu pai acha que o homem da casa, que era o lobisomem. Muitas pessoas dizem que já viram até assombração nessa estrada. Eu nunca vi. E estou garantindo que nunca verei. Obedeça sua mãe quando ela disser para você voltar cedo das festas. Boa noite. Boa noite, Sam. Gostaria de contar um relato ocorrido recentemente, mais precisamente
há alguns dias atrás. Eu costumava ser uma pessoa que crê, mas que ao mesmo tempo fica com o pé atrás, quando o assunto se trata do sobrenatural. Apesar de já ter visto várias coisas e pensar ser coisa da minha imaginação, porém aconteceu algo que mudou tudo. Sou da cidade de Nossa Senhora da Glória, que fica em Sergipe. Tenho 26 anos e isso me aconteceu no dia 16 de março de 2023. Trabalho numa lanchonete cujo nome prefiro não mencionar. Lá pelo horário da noite, todo dia bato meu ponto e trabalho até às 1 da manhã. O meu padrasto trabalha numa empresa de laticínios, a qual existem 3 na cidade, mas aqui ele trabalha fica a cerca de 10 quilômetros daqui. E de costume ele sempre me liga para ir buscá-lo, às vezes pela noite, pelo dia e também quando chega de viagem. Nesse dia fui levar um amigo em casa que trabalha comigo e mora em uma das saídas da cidade, uma cidade pequena do interior. Chegando lá, pensei em dar a volta por dentro da cidade, para pegar a pista que dá direto na fábrica, mas ficaria muito longe e tarde para mim. Foi então que cometi o meu maior erro, em decidir pegar uma velha estrada que corta uma saída a outra da cidade por dentro. E então fui pela estradinha esquisita, indo devagar por conta dos buracos da estrada de terra e também por conta do farol da moto estar ruim. Mas à frente, numa pequena curva, vi o gado acuado no pé da cerca. Achei estranho aquilo, pois eles estavam matiçados, como se tivesse um predador à espreita, mas ignorei e achei normal. Então segui viagem. Mais à frente vi algo em cima de uma estaca, que creio eu que era um despacho, que supostamente tinham deixado lá. Olhei e continuei seguindo pela estrada fumando meu cigarro. Foi quando senti uma sensação de alerta, que me fez se arrepiar todo. Já comecei a ficar com medo, pois senti algo me observando e espreitando por ali. Foi quando ouvi passos pesados como de um cavalo, ou algo do tipo, que vinha castigando o mato ao longe, e inventei de olhar para trás. Foi aí que me arrependo até agora de ter olhado. Vi um ser parecido com um cachorro enorme, mas precisamente parecia um boi de tão grande que era, correndo do mato até o pé da cerca e saltar por cima dela como se não fosse nada. Aquilo fez um barulho forte quando caiu no chão. Em seguida ficou em pé, que nem uma pessoa. Parei a moto e fixei os olhos sem acreditar naquilo, que estava a mais ou menos uns 100 metros de mim, no escuro e bem no meio da estrada. Sem saber o que fazer, travei na hora. Achei que teria um infarto, mas a coisa se abaixou ficando de 4, que nem um cachorro. Olhou para mim e começou a vir na minha direção. A criatura tinha olhos amarelos, que brilhavam bastante. Parecia fogo. Na hora, o desespero já havia me consumido. Acelerei a moto com tudo sem olhar para trás, e rezando feito um louco, até que saí da pista e uns cachorros da vizinhança vieram feito loucos na minha direção latindo, e passaram direto, indo até onde aquela coisa estava, me ignorando totalmente. Aproveitei e me mandei dali. Fui o caminho todo com medo, e sem acreditar no que vi, até chegar na fábrica. E encontrei meu padrasto acabando de lavar o caminhão. Contei a ele o ocorrido. Não sei se ele acreditou, mas de uma coisa eu sei. Ainda estou tendo pequenos flashbacks daquela coisa na minha mente. Minha esposa diz que tive pesadelos o dia todo. Não sei exatamente se aquilo era um lobisomem, e se isso me aconteceu porque é tempo de quaresma. Eu só espero uma coisa: nunca mais ver aquela criatura novamente.
Boa noite. Sou o Luiz. Venho aqui para contar mais um relato. Aconteceu com um tio de um amigo meu, e foi em 1981. Para quem se recorda, já mandei um relato desse lugar. O mesmo lugar em que o motorista de ônibus e o cobrador presenciaram a aparição de uma mulher. E foi aqui no Paraná. Pois bem, agora, para o bom entendimento do ouvinte, vou contar esse relato em primeira pessoa, como se fosse o meu amigo Valdemir contando para vocês. Meu tio Manuel morava em um sítio perto de um patrimônio, que existe a 30 quilômetros desse lugar. Ele estava vindo para a cidade grande, sendo que isso era por volta das 10 horas da noite. Quando faltava 10 quilômetros para chegar na BR, o seu carro quebrou. Então, como não teve como resolver o problema ali, porque precisava de um mecânico, ele fechou o carro, pegou seus documentos e iniciou a caminhada, indo em direção de uma vila que tem as margens da BR, pois lá tinha uma oficina. A noite estava bem escura naquele dia. No caminho, umas corujas e Curiango, mãe da lua, estavam cantando sem parar. Já era algo incomum. Foi então que o tio Manuel avistou várias pessoas de branco, com várias velas acesas na mão, e que estavam cantando. Mas o tio não conseguiu entender o porquê que elas estavam cantando. Foi aí que algo mais sinistro, além da procissão, aconteceu. Aquelas figuras pararam em frente às cruzes. Ficaram lá por volta de alguns minutos, e logo depois foram sumindo, uma a uma. E o tio Manuel se deu por conta que tinha entrado numa espécie de transe, e que quando voltou a si, estava no meio de um cafezal, perto da onde seu carro havia quebrado. E detalhe, era bem longe da onde ele viu a procissão, em frente daquelas cruzes. O tio Manuel resolveu dormir no carro e esperar algum motorista passar por ali, ou esperar até de manhã para alguém ajudá-lo. Esse lugar da aparição é macabro, mesmo com a luz do dia. Além da aparição da mulher do ônibus e da procissão das almas, existe um relato de uma noiva que aparece por lá. Mas isso vai ficar para a próxima. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Boa noite, pessoal. O meu nome é Odete. O relato que vou contar aconteceu comigo, com meus irmãos e com meu falecido pai. Que Deus o tenha. É uma coisa que jamais vou esquecer. Muitos não acreditam em lobisomem, mas nós vimos um bicho desse. Isso aconteceu no ano de 1974. Não fazia muito tempo que eu era casada, pois me casei aos 14 anos e já tinha tido 2 filhos nessa época, sendo que a minha segunda filha tinha mais ou menos 2 anos de idade. Bem, eu morava na minha casa com meu esposo e os meus 2 filhos pequenos. A minha mãe morava bem pertinho de nós. Lá moravam minha mãe, meu pai e os meus outros irmãos. A minha família era bem grande. Não é como hoje, pois infelizmente alguns já partiram. O meu pai partiu primeiro, e pouco tempo depois a minha mãe. Pois bem, vamos para o relato. Foi no ano de 1974. Nessa época, o meu pai trabalhava de vigia, em uma cooperativa de algodão.
e a gente morava perto da cadeia da minha cidade. A minha cidade era bem pequena e um pouco desenvolvida, aqui no interior do Ceará. Bom, o vigia da cidade era um senhor muito bonzinho, o seu Alfredo, e o pessoal dizia que tinha uma mulher que era louca por esse homem, mas seu Alfredo não dava nem bola para essa mulher. E também o povo dizia que na cidade tinha um bicho aparecendo, um lobisomem. Eu e os meus irmãos sempre fomos muito traquinas, e eles sempre me convidavam. Odete, qualquer dia desses vamos esperar o lobisomem na quinta-feira. Falavam meus irmãos, mas eu sempre dizia que não ia não, e falava que eles eram muito medrosos. Mas meus irmãos afirmavam que não eram. O meu pai era uma pessoa muito fiel a Deus, muito crente, e assim, a arma que ele tinha era uma Bíblia. Para onde meu pai ia, era com essa Bíblia debaixo do braço. Ele era assim, muito crente mesmo. E o meu pai dizia assim para nós: deixem isso para lá, senão vocês vão acabar arrumando sarna para se coçar. Então, de tanto os meus irmãos me atentar, um dia eu criei coragem para ir. O meu esposo tinha saído para trabalhar, pois ele também trabalhava à noite. E foi eu e os meus irmãos esperar o lobisomem. E o meu pai foi junto também, pois nós fizemos ele ir junto de nós. Morávamos numa rua que era uma descida, e lá na frente tinha um altinho. Quando dobrava à direita já chegava lá na cadeia, a mesma que o seu Alfredo trabalhava. E o pessoal dizia que toda noite de quinta-feira o lobisomem passava lá na rua da cadeia. E o que foi que nós fizemos? Saiu eu, o meu pai, com a arma dele debaixo do braço, que era a sua Bíblia, e mais dois irmãos, e fomos seguindo até lá, sendo que isso era mais ou menos meia-noite. Quando chegamos bem pertinho da rua da cadeia, bem na esquina que o bicho passava, a gente ficou lá. No outro lado era a cadeia, e então esperamos debaixo de uma árvore, e não demorou nem meia hora para a gente começar a ouvir um barulho mais horrível do mundo. Eram como passos pesados vindo bem rápido, aquela cachorrada latindo e correndo levantando poeira, pois não tinha asfalto como hoje. As ruas eram feitas de barro, fora que as casas eram aqui e outra a muitos metros de distância, e aquilo só ia chegando mais perto, tanto os cachorros latindo, como aquele barulho de alguma coisa rosnando. E quando menos esperávamos, lá vinha a criatura na rua da cadeia. Era um bicho tão grande, mas tão grande, que até parecia um bezerro pelo tamanho. Mas a cabeça dele era muito grande, tão grande que as orelhas arrastavam no chão. Era uma coisa assim de outro mundo. Nunca na minha vida que eu vi um bicho tão feio assim. Quando olhei para o lado, os meus dois irmãos já tinham corrido. E olhei para o meu pai e disse assim: pai, o senhor não vai correr? Vamos, homem. Então peguei no braço do meu pai e começamos a correr. Eu achava que o bicho estava vindo em nossa direção, mas ele parou na esquina da cadeia e ficou arranhando na porta, os cães latindo ao seu redor e ele ali arranhando. O bicho não quis nada com a gente. Ele nos viu, mas não fez nada. O lobisomem queria mesmo era o seu Alfredo, pobre do seu Alfredo. Nós continuamos a correr e o bicho ficou lá arranhando a porta da cadeia. Quando cheguei em casa, os meus dois irmãos já tinham chegado. Estavam brancos que nem papel. Eu entrei em casa e percebi que tinha perdido meu pai no meio do caminho. Mas depois de uns 10 minutos, meu pai chegou, são e salvo, ainda com a sua Bíblia na mão. Ficamos preocupados, mas o meu pai nos disse o seguinte: eu não tenho medo não. Esse bicho ficou lá, arranhando a porta da cadeia. Ele quer mesmo é o seu Alfredo. Depois de tudo, fomos dormir. E no dia seguinte, o meu pai me disse que foi falar com o seu Alfredo. E ele disse para o meu pai que toda quinta-feira era aquela mesma coisa.
O bicho sempre passava e tentava entrar na cadeia. Porém, como o lugar era cheio de grades e bem reforçado, ele nunca conseguiu. E o seu Alfredo nos disse mais, que sabia até quem era o bicho e que seria uma mulher que era muito apaixonada por ele. Mas o seu Alfredo nunca quis nada com essa mulher. Ela aparecia lá em forma de bicho para pegar o seu Alfredo, mas que nunca conseguiu. Eu não sei o que aconteceu com essa dita mulher, se ela faleceu ou se alguém deu cabo dela. Bom, esse foi o meu relato. Passamos por um apuros, mas conseguimos ver aquela criatura. Um pouco engraçado, mas que nos assustou por muitas noites. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.